Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui é seu amigo Marcos Lisander e atendendo a pedidos, eu estou aqui para gravar a resolução comentada da AP2 do primeiro semestre de 2024, da disciplina Projeto de Desenvolvimento de Algoritmos, tá? Aqui está a AP, tá? E eu achei até uma AP fácil, tá? Bastante fácil, vocês vão ver que é bem tranquilo. E se você está com dúvida nessa matéria, provavelmente você não captou ainda como as coisas funcionam e a gente vai tentar aqui estar mostrando passo a passo para vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui ele tem as instruções, ele diz que essa prova não tem pegadinhas, tá? Mas tem uma questão ali que vai exigir um pouco dessa compreensão aqui, tá? Que pode até ser caso de anulação da questão, mais para frente vocês vão ver, tá? Que ele diz que essa prova não tem pegadinhas e que os professores podem errar e tal. Bem, vamos lá. Vamos ver a prova para vocês poderem entender do que nós estamos falando. Então, para começar, ele diz aqui que é para a gente considerar, né, a existência em PTEX dessas funções. Função minúscula, pega um texto, de acordo com como ele tiver, e transforma em tudo minúscula. Então, o que tiver de letra maiúscula, ele transforma para minúscula. Tá? Então, onde nós vemos essa função minúsculas, é para considerar que essa função faz isso. Tá? A função tamanho aplicada a um texto retorna o tamanho do texto. E a função tamanho aplicada num vetor, ele retorna o número de elementos daquele vetor. Ok? Então, vamos para a primeira questão. A primeira questão é bem conceitual e é bem fácil também. Vamos lá. Você está desenvolvendo um algoritmo em PTEX para uma aplicação de gerenciamento de tarefas. O algoritmo deve classificar uma lista de tarefas em duas categorias, urgentes e não urgentes, baseado no prazo de conclusão de cada tarefa. Cada tarefa é representada por um vetor, contendo, entre outras informações, o número de dias e até o prazo de conclusão. Considerando que cada tarefa é representada por um vetor, não, né? Aqui existe um vetor de tarefas pelas respostas que ele dá aqui, tá? Não é cada tarefa representada por um vetor, tá? Considerando que uma tarefa é considerada urgente, se o prazo de conclusão é de 3 dias ou menos, qual das seguintes opções melhor descreve a lógica que o algoritmo deve seguir? Beleza. Então ele vai verificar aqui, ó. Usar um laço para percorrer o vetor de tarefas. Para cada tarefa, verifica se o número de dias até o prazo é maior que 3. Se sim, adiciona a tarefa na categoria urgente. Não, né, gente? A categoria urgente é 3 ou menos dias e não maior que 3. Logo, essa resposta não é a correta. Usar um laço para percorrer o vetor de tarefas. Para cada tarefa, verificar se o número de dias até o prazo é menor ou igual a 3. Se sim, adicionar a categoria como urgente. Caso contrário, adicionar a categoria como não urgente. Ou seja, é essa a resposta correta, né, gente? Essa letra B aqui. Tá? Mas vamos olhar as outras aqui. Ó. Usar um laço para percorrer o vetor de tarefas, marcando todas as tarefas como não urgentes. Em seguida, usar novamente o laço para percorrer o vetor de tarefas pela segunda vez. Dessa vez, para marcar como urgentes todas as tarefas em que o prazo para a conclusão é menor que 3 dias. Isso aqui até resolve o problema, mas não é a melhor lógica, né? Porque ele vai usar o para, vai percorrer o vetor 2 vezes, né? Então, na verdade, não é o melhor. Verificar se a lista de tarefas está vazia. Se estiver vazia, classificar todas as tarefas como não urgentes sem iterar sobre elas. Isso aqui não faz o menor sentido. E nenhuma das respostas anteriores, ok? Então, ou seja, a resposta certa é a resposta B. Vamos para a questão que está aqui, ó. Um programador deve escrever uma função em PTEX que analise uma string fornecida pelo usuário e determine se ela é um palíndromo. A função deve retornar verdadeiro se a string é um palíndromo e falso caso contrário. Um palíndromo é uma sequência
de caracteres que lê o mesmo para frente e para trás, ignorando espaços, pontuações e a diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, a string radar é um palíndromo. O programador escreveu duas funções para resolver o problema e usou a string socorram-se, subir no ônibus em Marrocos, para testar seus algoritmos. Os algoritmos propostos pelo programador são mostrados abaixo. Beleza. Então ele deu um algoritmo, tá vendo? Que é esse aqui, e outro algoritmo que é esse aqui, ok? Deu dois algoritmos. E aí ele pergunta: os seguintes algoritmos geram a saída correta para a string usada pelo programador? Somente o algoritmo 1, o algoritmo 2, os dois, nenhum ou nenhuma das respostas anteriores. Ou seja, o nenhuma das respostas anteriores já não faz nem sentido, né? Porque ou é 1, ou é 2, ou são os dois, ou nenhum dos dois. Então, ou seja, essa é aqui, tá ali para encher linguiça. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada nos dois algoritmos. O que o primeiro algoritmo faz? O primeiro algoritmo ele tem uma função, que começa aqui e termina aqui, ó. Essa é uma função. Uma segunda função, ok? Tá? E que elas são usadas. Então, essa função é palíndromo. Tá? Vamos dar uma olhada na função é palíndromo. Tá? Porque ela usa o substituir caracteres. Então, vamos lá. Primeiro, ele coloca o resultado como verdadeiro. Ou seja, ele identifica que a palavra é um palíndromo. Ele coloca como verdadeiro. Daí ele pega aqui, ó, e aplica o substituir caracteres no texto, jogando o resultado para dentro do texto. E o que é esse substituir caracteres? Repara aqui, ó. Ele pega de 1 até o tamanho do texto e verifica se o texto é diferente de um traço, se o texto é diferente de exclamação, se o texto é diferente de espaço, se o texto é diferente de vírgula. Se for, significa para essa frase, tá? Lembrando, para essa frase, tá? Ele tira esse traço, ele tira essa vírgula, ele tira os espaços e ele tira o ponto de exclamação. Então, ou seja, tudo que não for isso, ele coloca no resultado e retorna o resultado, tá? Ou seja, ele está retornando o texto sem esses caras, porque quando chegar nesses caras, ele simplesmente pula. Ele vai passar o S, ele vai passar o O, ele vai passar e por aí vai, ok? Beleza. Uma vez que ele jogou isso tudo para cá sem os caracteres que não são letras, ele converte tudo para minúsculas. Lembra lá no começo? Que ele mandou considerar a função minúsculas aqui, ó. Então ele converte. Então esse S aqui, ó, passa a ficar minúsculo e esse M passa a ficar minúsculo também, ok? Então o que ele fez até aqui agora? Ele considerou como verdadeiro, ou seja, é palíndromo. Ele substituiu os textos, beleza? E ele tornou tudo minúsculo, tá? Aí ele atribui a uma variável chamada esquerda 1 e a uma variável chamada direita o tamanho do texto, tá? E aí ele faz enquanto a esquerda for menor que a direita. E ele verifica se o texto da esquerda for diferente do texto direita, então o resultado é falso, ok? Aí ele pega a esquerda mais 1, direita, direita. O que ele está fazendo aqui, gente? Ele pegou esquerda 1 e direita tamanho do texto. Um texto em PETEX pode ser considerado como um vetor de caracteres, tá? Então ele está pegando aqui, ele está comparando primeiro o texto na posição 1 com o texto na posição final, que é o tamanho do texto. Ele está comparando esse S aqui com esse S aqui, para verificar se eles são diferentes, tá? Então, se for diferente, significa que não é um palíndromo, então ele torna o resultado falso, beleza? Beleza, sossegado. Aí ele vem aqui, ó, pula para o próximo, que é o 2, e pula para o anterior. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, comparar
esse com esse, depois esse com esse, sempre andando um para frente e um para trás, certo? O C com C, o R com R, o R com R, o A com A, o M com M, entendeu? Ele vai andar para frente e aqui andar para trás, até eles se encontrarem no meio. Então, enquanto o esquerda for menor que o direita, eu não cheguei no meio da frase. Quando o esquerda passa a ser igual ou maior que o direita, pronto, eu cheguei no meio, eu não tenho mais o que comparar. Tá? Então, se em algum momento eu encontrei que uma letra é diferente da outra, significa que não é um palíndromo, porque eu venho comparando a primeira com a última, a segunda com a penúltima, a terceira com a antepenúltima e assim sucessivamente até chegar no meio. Ok? Então, esse algoritmo 1 resolve o problema do palíndromo, sim. Tá? Então, ou seja, somente o algoritmo 2 não é, e nenhum dos algoritmos não é, porque o algoritmo 1 resolve sim. Tá? Vamos olhar o algoritmo 2? O algoritmo 2 é uma função mais simples, tá? Que recebe um texto, atribui o resultado a verdadeiro e usa um para que vai de 1 até a metade do texto, metade do tamanho do texto, ou seja, ele vai do 1 até a metade. Tá? E ele verifica se o texto I é diferente do texto tamanho texto menos I mais 1. Ou seja, então, quando I é 1, se texto 1, diferente de texto tamanho texto. Beleza, porque menos 1 mais 1 vai dar 0, tamanho texto. Ok, beleza, está comparando direitinho. Tá? Então só tem um problema aqui. Tá? O problema é que ele não limpou a frase, né? Ele não retirou os espaços, ele não retirou. Então ele está comparando assim, ó. Ele comparou esse S com uma exclamação. Então já deu que não é palíndromo. E o palíndromo, ele tem que ignorar espaços, pontuações e diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. Então, por não ter limpado a string, logo de cara, como esse fez, esse aqui não funciona. Tá? Porque logo a primeira comparação que ele vai fazer é do S, do socorro, com o exclamação, porque ele não limpou, tá? a string. Então, ou seja, a resposta correta é somente o algoritmo 1, letrinha A. Tá bom? Ah, mas eu achei que era nenhuma das respostas anteriores, porque ele colocou aqui, ó, socorram-se e não socorram-me. Porque aqui eu tenho um socorram-me, não é socorram-se. Gente, ele não está dizendo que a resposta da função tem que ser sim, é um palíndromo. Tá? Ele está dizendo o seguinte: qual dos algoritmos geram a saída correta? A saída correta pode ser não é um palíndromo. Tá ok? O único problema desse algoritmo 2 que pode ser um palíndromo e ele não vai dar o resultado de que é um palíndromo porque ele não limpou as vírgulas, os espaços, as pontuações. Então, nesse caso aqui, ele vai dizer que não é um palíndromo. Tá? Agora, né, aí tem que ver, né, se ele botou isso aqui de propósito. Tá? Também pode ser considerado que os dois vão dar a mesma resposta. Tá? Os dois vão dar realmente que não é palíndromo. Esse aqui vai dar que não é um palíndromo. E esse aqui vai dar que não é um palíndromo também, porque a frase que ele colocou não é um palíndromo. Tá? Então, lembrando que ele disse aqui, ó, que não tem pegadinhas, então deduz-se que o professor errou aqui, que deveria ser socorram-me subir no ônibus em Marrocos. Aí, esse primeiro daria que é um palíndromo e esse segundo não é um palíndromo, porque estaria comparando o S com exclamação e assim sucessivamente, sem limpar a string. Tá? Então, a resposta mais correta, tá, seria somente o algoritmo 1. Mas, se aquilo que ele botou foi uma pegadinha, aí ambos os algoritmos gerariam a saída
correta. Tá? A saída correta, lembrando, para a frase que ele deu. Tá? Lembrando a frase que está no enunciado. Não é para qualquer frase. Tá bom? Ok, então. Até porque numa outra frase você pode ter um ponto que aqui não tem. Tá? Você pode ter um arroba que aqui não tem para limpar e por aí vai. Ok? Beleza, vamos seguir para a questão número 3. Então, só para deixar claro, a questão número 2, o resultado mais correto é apenas o algoritmo 1. Com pegadinhas, ambos os algoritmos, ok? Como ele disse que não tem, vamos acreditar nele, que ele errou ali, então é somente o algoritmo 1. Vamos para a questão 3. Considere o seguinte trecho de código em PTEX. Então, ele tem uma função, altera número, tá? E aqui é o início do algoritmo que usa a função altera número. Então, ele pega aqui um número, tá? Joga para dentro da variável e imprime, antes da função, número. Beleza. Aí ele roda a função, altera número. Depois da função, e coloca o número. Beleza. O que será exibido ao executar este algoritmo? Antes da função 10 e depois da função 15, seria 10 número é igual a 10 mais 5? A maioria tentadamente ia marcar essa questão A. Antes da função 10 e depois da função 10, antes da função 15 e depois da função 15, antes da função 15 e depois da função 10 ou nenhuma das respostas anteriores. Vamos lá. Vamos começar a brincadeira aqui. Primeiro, ele atribui um valor 10 ao número. Imprima antes da função. Então, antes da função, ele vai imprimir o valor de 10. Por quê? Porque aqui é o valor 10. Ó. 10 antes da função 10. Aí ele rodou o altera número. Jogou o 10 para cá. Aí fez número recebe número mais 5. Tá ok? Beleza, só que tem um detalhe. Primeiro, aqui faltou o retorno da função, que seria resultado recebendo, sei lá, número. Um exemplo, tá? Só que aqui ele fez uma função sem saída nenhuma, não deu assim, a função não está dando retorno nenhum. E tem um detalhe, tá? Aqui, ó, o parâmetro tá como entradas, ó. Entradas. O que que isso significa, gente? Significa que o que eu estou passando aqui é só um valor. Altera 10. Tá? Se aqui fosse saídas, tudo que eu faço com o número altera fora da função. Tá? Como aqui ó, eu não estou atribuindo a nada, porque não tem retorno, eu só rodo uma função que pega uma variável, que essa variável número aqui não é a mesma que essa. Tá? Essa variável número é uma variável local da função. Ela vira 15, mas essa aqui não vira 15. Eu não alterei ela. Para que eu alterasse ela depois da função, aqui teria que estar escrito saídas. Teria que estar assim, ó. Saídas. Número. Ok? Aí sim, tudo que eu faço dentro dela altera a variável número que está fora dela. Então, aqui depois da função é 10 também. Tá ok? Então, ou seja, a resposta correta é a letra B. Tá? Antes da função 10 e depois da função 10, porque a função não alterou o valor da variável que está fora da função. Tá ok? Tá? Lembrando que aqui eu não preciso ter o mesmo nome da variável. Aqui eu podia ter um x. X é igual a x mais 5. Talvez você enxergaria melhor, que não está alterando a variável número, entendeu? Porque eu estaria passando o valor de 10 aqui, que receberia x. X é igual a x mais 5, x seria 15, mas eu não alterei a variável número, ok? Beleza, então vamos seguir para a questão de número 4. Um programador precisa desenvolver um algoritmo em PTEX que verifique se um número específico
está presente em um vetor de inteiros. O vetor não está ordenado. 2 algoritmos são propostos para resolver esse problema. Ok? Vamos lá, vamos olhar os algoritmos, gente. Ele tem um algoritmo 1 aqui e ele tem um algoritmo 2 aqui. Beleza? Vamos ver o que os algoritmos fazem. O algoritmo precisa verificar se um número específico está presente em um vetor de inteiros. Tá? Então, vamos olhar aqui essa questão. O algoritmo 1 tem aqui, ó, números é um vetor, recebeu o vetor. O alvo é procurar o 3, tá? E encontrado a princípio é falso. O que ele vai fazer? Vai fazer uma variável i variar de 1 até o tamanho do vetor números, ou seja, até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que o tamanho está lá no comecinho da prova, retorna o tamanho do vetor, a quantidade de itens. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Então, de 1 até 5, faça. Se números 1 é igual ao alvo, é encontrado o verdadeiro. O que ele está fazendo aqui? Ele está verificando se cada número do vetor, 1, 2, 3, 4, 5, é igual ao alvo. Tá? Compara 5, é o alvo é 3. Ó. Não, não é. 2 é o alvo? Não, não é. 8 é o alvo? Não, não é. 1 é o alvo? Não, não é. 3 é o alvo? Sim. Então, ele achou encontrado verdadeiro. Se encontrado é igual a verdadeiro, então imprima número encontrado. Se não, imprima número não encontrado. Ok? Beleza, repara. O programa precisa verificar se um número específico está presente no vetor de inteiros. Então, o algoritmo 1 resolve a questão. Beleza? Ele procura em cada pedacinho do vetor, se acha. Se é eficiente, se não é eficiente, se serve um cafezinho depois, não interessa. Tá? Ele resolve a questão, que é verificar se um número específico, que é o alvo, está dentro do vetor. Beleza. Algoritmo 1, ok. Vamos para o algoritmo 2. Ele tem o mesmo vetor, o alvo é o mesmo, e ele tem uma variável cujo índice é menos 1. Tá? Beleza. Ele faz i receber tamanho números. I recebe 5. Beleza? Beleza. Então, enquanto i maior que 0, faça. Se números i é igual a alvo, ou seja, se número 5 é igual ao alvo, o que ele faz? Pega o índice, quer dizer que ó, já achei, de cara, número 5 é igual ao alvo. O número 5, que é aqui o 3, ó, números na posição 5, é igual ao alvo. Achou. Então, o índice recebe 5, o i recebe 1, saiu, o i recebe i menos 1, i se torna 0, bate aqui, i é maior que 0, saiu. Se o índice é diferente de menos 1, significa que eu entrei aqui dentro, porque ele é inicializado com menos 1. Então, se o índice é diferente de menos 1, significa que eu entrei aqui dentro e agora o índice é o índice onde está a posição que eu estou procurando, o alvo. Se o índice é diferente de menos 1, imprima número encontrado na posição, índice. Se não, se ele ainda é igual a menos 1, significa que eu percorri isso tudo aqui e não achei. Imprima número não encontrado. Tá? Qual dos algoritmos resolve o problema para verificar se o número específico está presente no vetor de inteiros? A gente viu que esse aqui, se o número não estiver presente, ele não vai entrar aqui. Então, ele vai fazer I5, aqui vira I4, vem I4, I3, I2, I1, 0, saiu, sem mexer no índice, se o número não estiver dentro do vetor. E aí o índice vai ser menos 1, vai dar número não encontrado. Se em algum momento desse percurso ele achar o número, ele vai entrar aqui no C, vai igualar índice ao índice, que vai de 1 a 5, ou de 1 a sei lá quanto tem no vetor, né? Vai tornar o índice I igual a 1, para chegar na próxima linha ele virar 0 e sair do enquanto. Certo? Então, ou seja, esse também resolve o problema. Tá? É um pouco melhor do que o outro, porque ainda diz a posição que está. Mas foi aquilo que eu falei. Não importa se serve um cafezinho, se faz melhor, não interessa. Tá? Interessa que os dois conseguem resolver o problema. Então, letrinha C. Beleza? Vamos para a questão 5.
Nessa questão aqui, vamos lá. Nesse problema, vamos usar o modelo simples de epidemia. Quando uma pessoa é infectada, ela infecta outras R pessoas, mas somente no dia seguinte à sua infecção. R é chamado de fator reprodutivo da infecção. Ninguém é infectado mais do que uma vez. Um programador tem que escrever um algoritmo que, dado um número inicial de infectados N, num fator reprodutivo R e um número-alvo P, calcule o número de dias necessários até que P ou mais pessoas sejam infectadas. Cada pessoa infectada transmite a doença para outras R pessoas, apenas no dia seguinte à sua infecção, sem reinfecções. Beleza? O programador apresentou dois. Você está vendo que a parada é bem assim. Ele te dá um algoritmo para tu dizer qual é a resposta, ou ele te dá dois algoritmos para tu dizer se um ou outro, se os dois ou nenhum dos dois resolve o problema. Tá? Então ele deu dois algoritmos. Então aqui está o algoritmo 1, ok? Ele termina aqui. E o algoritmo 2, que está aqui. E ele pergunta qual algoritmo gera a saída correta. Está bem repetitiva essa prova, tá? Então vamos lá. Primeiro ele leu o infectados no dia 0. Leu. Está em N. Número de infectados, N. Fator reprodutivo. Leu R. Certo? Beleza. E alvo de pessoas infectadas. Leu P. Tá? Então, o total infectados, N. Beleza. No primeiro dia, tá aqui, ó. N. E dia 0. Beleza. Então, nós vamos rodar um laço enquanto o total de infectados for menor que P. Porque quando ele chegar no P, eu atingi o número de dias, que é o mínimo para esse alvo aqui, certo? Beleza. Total infectados é igual a total infectados vezes R. Opa, legal, ó. Então agora o total de infectados é o quê? N vezes R. Show de bola. E dias é igual a dia mais 1. Perfeito. Tá. Ok, vamos lá. Então, num primeiro dia, N foram infectados. Beleza. Aí esses N passaram para N vezes R. Beleza, passou. Aí quando ele passar para o próximo dia, ele vai verificar se é menor que P. Se for, ele vai fazer essa conta de novo. Só que tem um problema, você está vendo? Ele está pegando sempre o total de infectados e multiplicando por R, mas ele não está acumulando. Tá? Vamos dizer que esse N aqui seja 2 e que o fator reprodutivo seja 5 e que o P seja 50, exemplo, tá? Então, total de infectados, 2. 2 é menor que 50? É. Então, o total de infectados passa a ser 2 vezes R. Ou seja, aqui virou 5 vezes, 2 vezes 5, virou 10. Tá? Total de infectados, 10. Beleza, então já foram 10. Quando ele bate aqui no primeiro dia e vira o próximo dia, 10 ainda é menor que 50. Mas aí ele vai fazer agora 10 vezes 5, 50. E jogar no total infectados. Beleza, total infectados é 50? Não. É 60, porque foi 50 agora, mas tem os 10 anteriores. Então aqui tem um errinho. Tá? Ele está pegando só os infectados no último dia só. Tá? Ele não está acumulando. Então já deu para perceber que esse algoritmo 1 não resolve o problema. Vamos para o algoritmo 2. E aí vocês vão ver a diferença. Tá? Vamos lá. Infectados no dia 0, N. Fator reprodutivo, R. Alvo de pessoas, pegou, igualou, dia 0, beleza. Olha só que legal agora. Ó. Total de infectados menor que P, tudo igualzinho. Só que olha o que ele faz aqui. Ó. N recebe N vezes R. Ou seja, o número de infectados, tá, é N vezes R. Beleza? Beleza. Então, infectados no dia tal. Ele jogou aqui N é igual a N vezes R. Aí ele faz total de infectados, que já tinha N, tá? Já tinha N. Vai receber o total de infectados, que é o N, mais o novo N, que é N vezes R. Tá? E dias é igual a dia mais 1. Então, ou seja, presta atenção. Esse aqui, ele calcula, tá, em cima da variável,
tá? Ele torna os infectados numa variável n, que ele já botou no dia 0 aqui, né? E que ele já colocou no total infectados aqui, ó. Então, no dia 0, 10 foram infectados. Então, total infectados, 10. Aí, no próximo, o fator é 5. Aí ele vai pegar aqui, ó. N recebe 10 vezes 5. E na hora de somar o total infectados, ele vai pegar o que já tinha, que é os 10, mais os 50. Então, ele está acumulando. Esse aqui está acumulando, tá? E ele vai te dar aqui os dias corretamente. Então, ou seja, somente o algoritmo 2 que responde a resposta correta, tá bom? Ok? Beleza, vamos para a questão número 6. Essa aqui também é bem tranquilinha, tá? Para resolver essa questão, considere que Impetex usa a tabela ASCII. Essa tabela atribui um número inteiro para cada caractere, um código de caractere, e estabelece uma correspondência entre a linguagem binária, que é entendida pelo computador, e os símbolos que utilizamos para nos comunicar, como letras, algoritmos, sinais gráficos, matemática, etc. Nessa tabela, tá, vocês já devem ter feito um trabalhinho com a tabela ASCII, né? Vocês perceberam que os números inteiros associados às letras maiúsculas A é 65 e Z é 90, maiúscula, tá? Existe um código para maiúscula, não existe um código para minúscula, ok? Então, considere que em Impetex existe uma função chamada ORD, cuja documentação é mostrada a seguir. Função ORD recebe um símbolo, um caractere, tá? Onde ele dá. Se eu der ORD A, ele volta a 65, ou seja, ele volta o código da letra. Tá? ORD Z retorna 90, beleza? Então, a função ORD, ela retorna o código das letras na tabela ASCII, ok? Combinado? Tá ok. Tá? E o que você precisa saber da tabela ASCII é que a letra A maiúscula é o 65, o B é o 66, o C é o 67, até chegar no Z 90, tá? É uma sequência, de acordo com a ordem do alfabeto, tá bom? Beleza, então. Um programador escreveu um algoritmo que lê continuamente caracteres, letras maiúsculas, até que o usuário digita um caractere que não seja uma letra maiúscula, e então o laço é interrompido. O programa termina imprimindo quantas letras maiúsculas foram lidas. Ele tem uma função e ele tem um programa que usa essa função. Tá? Então, no programa, ele pega maiúsculas, recebe 0. Ele lê uma letra e faz enquanto é maiúscula a letra C. Tá? Enquanto é maiúscula tem que retornar verdadeiro ou falso, faça maiúscula igual a maiúscula mais 1, aí ele lê outra letra de novo, faz o enquanto e vai ficar aqui, ó, até que seja digitado aqui uma letra que não seja uma letra maiúscula, uma letra, um símbolo que não seja uma letra maiúscula. E aí ele imprime. Beleza. Aqui na função eu tenho o início, se aqui tem uma expressão, que a gente tem que achar qual é. Se acontecer isso aqui, o resultado é verdadeiro, significa que sim, é maiúscula. Se não, o resultado é falso. Então ele vai dar aqui, ó, para eu escolher qual é a expressão que vai entrar nesse pedaço aqui, para que a função é maiúscula retorne verdadeiro se a letra for maiúscula e falso se a letra não for maiúscula, não for uma letra maiúscula, né? Então vamos lá. Então lembrando o que eu falei aqui, tá? A letra A é 65 e a letra Z é a 90 e as outras estão nesse intervalo. Beleza, então se eu fizer essa primeira aqui, tá? Se ORD C é maior que A, ORD de A, ou ORD de C é menor que ORD de Z, não vai estar correto. Por quê? Porque o ORD de C pode ser maior que o Z, nesse caso. E ele vai passar, porque aqui é um OU. Tá? Um OU, basta que esse ou esse seja satisfeito. Então, se a ORD de C for o código, né, for maior do que o Z, ele não é uma letra maiúscula, tá? Mas ele vai dar verdadeiro porque vai satisfazer esse pedaço do OU, tá ok? E se for antes do A maiúsculo, vai satisfazer esse cara aqui,
Então não é verdadeiro. Esse aqui não serve. Essa aqui, se ordem C é maior que A e ordem C é maior que Z. Ah, agora sim, né? Não, agora não. Por quê? Porque ele está excluindo o A, tá vendo? O ordem C maior que A, se for o A, ele não vai ser maior, ele vai ser igual. Então ele está excluindo o A e está excluindo o Z. O que significa que se o cara digitar um A maiúsculo ou um Z maiúsculo, isso aqui vai dar falso, tá? Então essa aqui também não serve. Essa aqui, pela mesma coisa que nós vimos aqui, não vale porque é um ou. Tá? Maior ou igual, ele pode ser maior que o Z e passar. Tá? Então a resposta correta é essa daqui. Ó. Tá? Se o ORD é maior ou igual a A, agora sim, ele incluiu o A, e menor ou igual a Z, ou seja, ele também incluiu o Z. Tá ok? Então a resposta certa é a letra D. Essa é a expressão que está faltando aqui nesse C para completar a função E maiúscula. Tá ok? Então vamos lá. Sétima questão. Um programador foi encarregado de escrever uma função que retorne o maior dos números armazenados em um vetor de números reais, que tanto podem ser negativos, preste atenção nisso, ou positivos. A função deve receber como entradas o tamanho do vetor e o vetor contendo os números reais. O programador, de novo, gente, o programador escreveu duas funções para resolver esses problemas e para testá-las escreveu o programa mostrado abaixo. Beleza. Então ele fez a função maior 1 e fez a função maior 2 e fez o programa teste para testar. Aí ele pergunta aqui se as duas funções estão corretas, se nenhuma das duas está correta, se só a maior 1 está correta, se só a maior 2 está correta, ou se nenhuma das respostas anteriores. Então, vamos lá, gente. Mesma coisa. Ele fez uma função, tá? Que recebe o tamanho do vetor e o vetor contendo os números reais. Tá? Então, está aqui. Ó. A função maior 1 recebe o tamanho do vetor e o vetor. A função maior 2 também recebe o tamanho do vetor e o vetor. Beleza. Então, ele quer que essa função faça o quê? Retorne o maior dos números armazenados em um vetor de números reais, que podem ser negativos ou positivos. Vamos olhar a função maior 1. O que a função maior 1 faz? A função maior 1, ela faz o seguinte, ela vem aqui, recebe o resultado, recebe um valor de 0, ou seja, ele já atribui que o maior valor é 0, beleza? Ele já atribui que o maior valor é 0. Aí ele faz um para, que percorre o vetor de 1 até o tamanho, verificando se o V de I, o V de 1, o V de 2, o V de 3, assim, é maior que o resultado. Se for, ele atribui o resultado, o V de I, ou seja, é maior que o 0, legal. Então ele é maior, ele é o resultado maior que eu vi até agora. Tá? E ele vai até o final. O final retorna o valor de resultado, que vai ser 0, ou o valor que eu li. E aí, o que vocês acham? Essa função resolve o problema? Bom, ela resolve o problema para valores positivos. Cuidado, ó. Tanto podem ser negativos. Por quê? Porque se o vetor só tiver número negativo, o 0, que nem está no vetor, vai ser o maior valor. Então, ou seja, todos os outros valores, que todos os números do vetor são negativos, né, ele não vai ser considerado como maior do vetor, porque o resultado já é 0 e já é maior do que eles. Então, ou seja, essa função maior aqui, ela não resolve o problema porque ela não considera que o vetor pode ter todos os números como negativo. Vamos para a maior 2, então. A maior 2 ela começa atribuindo o resultado de maior para o V na posição 1. Agora já ficou bem mais fácil de enxergar que vai dar certo. Aí eu vou olhar do 2 até o tamanho. Se o V2 é maior que o resultado, significa que ele é maior do que o 1. Então eu vou pegar agora e jogo para o resultado. Beleza? Então essa aqui, ela resolve o problema. Tá ok? Então vamos lá. Aqui ele fez um programa teste, onde ele pega 5, ele lê 5 números para o vetor
e coloca o maior do vetor e o outro maior, tá? Ou seja, as duas funções vão dar a mesma resposta se o vetor só tiver números positivos, tá? Só tiver não, se o vetor tiver pelo menos um número positivo. Mas se um dos vetores, de um dos testes, o vetor só tiver número negativo, a maior 1 vai retornar com o maior valor 0, o que não é verdade, porque o 0 nem está dentro do vetor. E a maior 2 vai retornar o maior valor, ainda que ele seja negativo. Beleza? Então, seja a única função que retorna o valor correto é a maior 2. Beleza? Vamos seguir, então, para a questão número 8. O que será impresso pelo algoritmo abaixo? Considere os valores fornecidos pelo usuário são os seguintes: 20, 3, 2, 6, 9 e 1. Quando ele coloca isso aqui, gente, ele está dizendo que em cada leia que aparecer, nessa ordem vai ser colocado. 20, 3, 2, ok? Beleza. Então vamos entender o que é o algoritmo aqui. Eu tenho um procedimento, tá? Um procedimento, beleza. E eu tenho um calcula, função, tá vendo? Procedimento não retorna, não preciso ter o resultado retornando. Calcula é uma função, preciso ter o resultado retornando. E o programa pesando, beleza, tá? Então ele, aqui ó, vamos lá, ele tem o procedimento, ele tem a função, mas o programa começa a executar aqui, ó, no programa pensando. Beleza, vamos lá. Início, tamanho recebeu 5. Beleza, tamanho, a variável tamanho tem um 5 aqui. Leia peso max. O que é peso max? O primeiro que ele deu, ó, 20. Beleza? Peso max, 20. Então vou botar aqui, ó. Peso max é 20. Beleza? Aí ele vai ler essa variável, ele vai rodar esse procedimento. Lê pesos. Lê pesos, ele tem entradas, tamanho, que é por valor. O tamanho a gente viu que é 5. Ok? 5. Ok. E as saídas P. Saídas, retorna. Ó, ele é uma saída, ou seja, o que ele fizer com o P aqui, que no caso aqui chama pesos, lembra que eu mostrei no outro lado do número que o nome podia ser diferente? Tá? Então, aqui ele está usando um nome diferente, tá? A variável que ele vai usar, que ele vai alterar, é a variável pesos, que aqui se chama P, tá? Então, tudo que eu fizer com o P aqui, vai ser feito com o pesos aqui do lado de fora, porque ele é uma variável de saídas, tá bom? Então, vamos lá. Para cada um, eu vou ler de 1 até 5, que é o tamanho, aqui é valor, tá? De 1 até 5, faça, leia P de I. Então, eu vou ler P1, P2, P3, P4 e P5. Então, ó, P1, P1, P2, P3, P4, P5. O que significa que o P aqui, que é o pesos aqui embaixo, vai ter pesos 1 igual a 3, pesos 2 igual a 2, pesos 3 igual a 6, pesos 4 igual a 9 e pesos 5 igual a 1, ok? Então, eu li aqui no P, como ele é a saída, ele mexeu no pesos aqui, ó, e atribuiu de 1 a 5 através do leia. Lembra que eu falei? Na ordem em que ele roda. Então, ele veio rodando, o primeiro leia é o peso max, é o 20 que ele deu. Os outros 5 que está aqui, ó, são os que ele deu quando ele chamou lê pesos, que ele leu o vetor de pesos, ok? Beleza. Aí ele pega aqui um transporta e utiliza o retorno da função calcula. E a função calcula, ela tem entradas, ou seja, é tudo relativo a valor, não altera nada que está fora, tá? Tem o Pmax é o peso max, o
peso max é 20. Então aqui, ó, ele vai passar 20 aqui, ó. O tamanho é o tamanho que é 5. E o P? O P é o vetor pesos, ok? Beleza. E aí ele vai usar aqui a função calcula. Então o transp 0, tá? E o I é igual a 1. O que ele vai fazer? Enquanto o transp for menor que 20 Pmax e o I for menor ou igual a 5. O que ele está fazendo aqui, gente? Você precisa entender o que ele está fazendo. Ele vai pegar cada peso que está na variável no vetor de pesos e vai colocar até atingir o peso máximo, tá? Então aqui está o transporte. O transporte começou com 0, ou seja, o caminhão está vazio, tá? Então, no primeiro I, ele vai pegar transp é igual a transp, ou seja, 0 mais P de I, P1, 3. Ele botou 3 quilinhos lá. Pum. Então, o transp agora é 3. E o I passou a ser 2. Então, ele vem para cá. 3 é menor que 20? É. I é menor ou igual a 5? É. Então, ele vai pegar o próximo peso. Transp vai ser os 3 que já tinha, mais o P de 2, que é 2. Então, o transp passou a ser 5. Tá? E aí, o I passou a ser 2 mais 1, 3. Passou para cá. 5 é menor que 20? É. E o I é menor ou igual ao tamanho? Ou seja, 3 é menor ou igual a 5? É. Então, vamos lá. O transp agora, que já tinha 5, vai receber o quê? Vai receber o P de 3, que é o 6. Então, eu tenho 5 com 6, 11. Agora, o transp é 11. E o I passou de 3 para 4. Vem para cá. 11 é menor que 20? É. E I é menor ou igual ao tamanho 5? É. O I agora é 4. Então, lá vamos nós. Então, o transp que tinha 11 recebe 11 mais o P de I, que é 9. 20. Beleza. E o I passou a ser 5. Bateu aqui. Aí aqui é que começa o pessoal a se enrolar. Se o transp, que é 20, é menor que 20, não é, né, gente? Para ele entrar tem que ser menor ou igual, porque ele é igual a 20. Tá? E I é menor ou igual ao tamanho? Esse aqui é. O I é 5, é igual a 5. Beleza, mas aqui ele já estourou. Ele já está com 20. Então, o que ele faz aqui? Ele sai e faz o transp ser igual ao transp menos P de I menos 1. Quem é o P de I menos 1, gente? O I é 5, lembra? Eu fui aqui, quando cheguei aqui, ó, o I chegou a 5, era igual, podia entrar, mas aqui não era menor. Então, o I é 5. Então, eu estou pegando do transp e estou tirando a última carga que eu botei, que é o 9. Então, o transp passou a ficar com 11. E eu estou devolvendo esse 11 para o resultado, que é devolvido para o transporta. Ele imprime transporta. Ele imprime 11. Ok? Tá bom? Ok. Aqui ele botou o peso máximo como 20, mas como se não pudesse nem ser igual a 20. Tá? Porque se pudesse ser igual a 20, ele passaria aqui, jogaria a última carga, que chegaria a 21, e quando batesse aqui, ele ia sair, ia retirar o 1 e ia ficar com 20. Não foi o caso. Como ele botou menor que, e 20 não é menor que 20, 20 é igual a 20, tá? Ele retirou a última carga, completaria 20, e ficou só com os 11. Tá bom? Tranquilo? Bem tranquilo, né, gente? Então, vamos lá. Vamos para o próximo. Questão 9. Um programador foi contratado para trabalhar em uma eleição em um condomínio. O programador deve escrever um algoritmo que calcule a percentagem de votos que cada candidato conseguiu nesta eleição. Para simplificar, considere que não existe votos nulos e brancos. O algoritmo deve ler os dados na ordem de cada seguir. Na primeira linha, um inteiro chamado de candes, indicando o número de candidato. Nas candes linhas seguintes, ou seja, se são 2 candidatos, nas 2 linhas seguintes. Se são 5 candidatos, nas 5 linhas seguintes. Então, nas candes linhas restantes, os votos que cada candidato obteve. Exemplo de entrada e saída de dado. Exemplo, 3 candidatos,
O primeiro recebeu 10 votos, o segundo 50, o terceiro 40, a saída 0,1 ou 10%, 0,5 ou 50%, 0,4 ou 40%, que é a percentagem, ok? O programador apresentou duas propostas de algoritmos. Então vamos lá, ele tem o algoritmo 1 e o algoritmo 2. E ele pergunta o quê? Qual é a opção correta? Ou seja, quem resolve, quem não resolve, se os dois resolvem, se ninguém resolve, enfim. Vamos lá, viu que o negócio é bem repetitivo. Vamos para o algoritmo 1. Programa apura. Primeiro ele leu Candice, legal, leu o número 3, beleza. Leia Candice. Total 0. Aí ele vai fazer para I igual a 1 até Candice. Faça. Leia rep I. Ele vai ler o primeiro. Leu o primeiro. 10. Total é igual a total, que é 0, mais o 10. Legal. E depois ele imprime. Esse aqui já deu errado. Por quê? Porque na primeira passada que eu fiz aqui, eu só li o primeiro candidato. Eu não tenho como ter a porcentagem do primeiro candidato sem os votos do segundo e do terceiro. Então, esse algoritmo aqui já está errado. Por quê? Porque ele pediria para ler esse e logo depois ele retornaria o que aqui? Ó? Ele retornaria 1, que é 10 dividido pelo total, que é 10. No segundo, ele ia ler os 50, aqui teria impressão. Entre o 10 e o 50 teria impressão. Já teria a saída aqui. Ele leria os 50 e faria 50 dividido por 60, que é o total. E daria um outro resultado aqui, antes da leitura do 40. E aí o único que ele colocaria correto seria esse, porque ele colocaria o 40, compararia com 100 e retornaria o 0,4. Então, ou seja, esse primeiro algoritmo não resolve o problema. Algoritmo 2. Ele fez uma função chamada soma dos votos, um procedimento chamado percent e o programa apura. Então vamos lá. Vamos olhar. Primeiro, no programa apura, lembrando sempre que tiver função e procedimento, o programa começa aqui embaixo, tá? Elas são declaradas porque elas são utilizadas pelos outros, tá? Ok, então vamos lá. Programa apura. Início. Ele leu a quantidade de candidatos, legal. Para cada um dos candidatos, ele lê os votos do candidato. Legal, ó. Então aqui, beleza. A leitura está corretinha. Ele leu o 3, depois para cada um ele leu o voto do primeiro, o voto do segundo e o voto do terceiro. Perfeito. Aí o que ele faz depois? Ele chama percent Candice rep. Beleza. Aí ele passou para cá, ó. Percent. Entradas Candice e rep. Certo? Rep é o vetor com a quantidade de votos e Candice é o total. Legal. Ele pegou o total. O total é soma votos de Candice rep. Chamou aqui, ó, o soma votos. Então o total vai receber o resultado do soma votos. Então vamos montar aqui para o soma votos. Total 0, percorre o vetor, somando o total de votos e devolve o resultado certinho. Ou seja, aqui em total vai estar a soma dos 3 candidatos, do total de votos. Beleza. E para cada um ele vai imprimir o voto do cara dividido pelo total, ou seja, percentual de votos do cara. Certinho. O algoritmo 2 está fazendo certinho. Então, somente o algoritmo 2 resolve o problema. Certo? Vamos para a 10ª e última questão, para vocês entenderem. Vamos lá. O que será impresso no algoritmo abaixo? Considere que os caracteres fornecidos pelo usuário são os seguintes. Tal, tal, tal e tal, nessa ordem. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu botar aqui para a gente poder passar a página. Ele vai digitar N, depois S, S, O, O e asterisco. Beleza. É nessa ordem. Vamos lá. Então, vamos lá. Programa anda. Eu tenho um programa, tá? Ele começa, não tem função, não tem nada. Então, vamos lá. PX e PY. Então, vamos botar aqui, ó. PX. PY, tá? Vamos lá. Primeiro, eles começam com 0. Então, PX é 0, PY é 0. Beleza. Anda igual a verdadeiro.
Enquanto anda, legal. Anda é verdadeiro, enquanto verdadeiro, faça. Leia com. Ele leu do teclado uma letrinha. Lembrando que os caracteres fornecidos foram esses, né? Então, primeiro leia, ele vai ler N. Leu N. Se com é igual a N, PY é igual a PY mais 1. Então, aqui, ó, na primeira passada, PX é 0, PY é 1. Beleza? Tá. Porque aqui bate no senão, vem para o final, tá? Aqui, ó, tá faltando uma linha aqui, ó, depois desse fim C aqui, ó, que é o fim enquanto, tá? O professor deu mole aqui. Ele só imprime depois no final, tá? Então ele vai bater no fim enquanto vai subir. E vai ler o próximo. Lê o próximo. O próximo é o quê? S. É N? Não. É S? É. PY é igual a PY menos 1. Então, ou seja, agora é 0 e PY é 0. Beleza? Foi, fim enquanto, bateu, leu de novo, leu o outro S. É N? Não. S é PY é igual a PY menos 1. Então, PX continua 0 e PY agora é menos 1. Tá? E bateu no enquanto, foi, leu de novo com, que agora é O. Então, ó, não é N, não é S, não é L, é O. É O. PX é igual a PX menos 1. Então, agora, ó, PX é igual a menos 1, PY continua sendo menos 1. Ok? Bateu no fim enquanto, veio, leu com de novo, que é O de novo. Então, não é N, não é S, não é L, é O. PX é igual a PX menos 1. Então, PX passou a ser menos 2 e PY continua sendo menos 1. Bateu no fim enquanto, veio, leu com, o com é asterisco agora. Não é N, não é S, não é L, não é O. Então, falso. Anda falso. Beleza. Bateu no fim enquanto, voltou, agora anda é falso, ele sai e imprime. Imprime menos 2, menos 1. Ou seja, a correta é letra D. Menos 2, menos 1. Beleza? Bem tranquila essa prova, bem fácil. Tá? Eu espero que você não tenha ficado com dúvidas. Se surgiu qualquer dúvida em relação a qualquer ponto, escreve aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de te responder. Aquele abraço. Antes de eu ir embora, deixa eu te falar uma coisa aqui. Lembra que o professor disse que não teria pegadinhas, né? Não teria pegadinhas. Mas nessa questão aqui, né, existe um erro conceitual nessa questão da votação. Tá? Existe uma questão conceitual, gente. O que é essa questão conceitual? Tá? É outra que admite duas respostas. Ela pode ser somente o algoritmo 2, tá? Ou ela pode ser nenhum dos dois algoritmos. Por quê? Porque quando eu faço aqui, ó, o rep dividido por total, tá? Eu estou fazendo uma divisão inteira, tá? Por quê? Porque eu estou pegando um valor que foi digitado no vetor, que é um inteiro, dividido por uma soma de inteiros, que também é um inteiro, tá? Então, o que acontece? Numa situação de ter pegadinha, e por isso que estou falando, ele diz que não tem pegadinha, mas tem um erro conceitual, que é o quê? Que é a pessoa não entender que provavelmente esse total aqui da soma não podia ter sido 0. Ele teria que ter sido, provavelmente, cadê? 0.0, ok? Então, o que isso significa? Significa que ele é um número real, que o total seria um real, ele voltaria um número real, esse total aqui seria um número real, e aí na hora de dividir eu teria um inteiro dividido por um real, que pode dar um real. Tá? Então tem um probleminha aí que é muito mais complicado do que simplesmente isso que ele coloca aqui, ó. Se você esperava uma resposta 15, quando esperava um 15.0. Então, na verdade, não é bem uma resposta que está faltando 1.0. Tá? É uma questão um pouco mais complexa que mostra se você sabe que um inteiro dividido por um inteiro
é uma divisão inteira, então não pode dar com ponto decimal, tá? Em PETEX, tá? Então aqui, se levar em consideração esse erro aqui, tá? Que ele está tratando o total como um valor inteiro, tá? Se levar em consideração isso, somente o algoritmo 2 resolve o problema. Mas se levar em consideração que isso aqui pode influenciar no resultado final, ou seja, todos os resultados aqui seriam zero. Por quê? Porque a divisão inteira não dá, ele dá só um número inteiro, ele daria zero, não daria o percentual correto. Então, nenhum dos algoritmos resolveria o problema, certo? Então, são duas questões, tanto essa, tá? Que tem duas questões aqui, que é essa e essa, que poderiam ser marcadas e poderiam ser consideradas como correta, como aquela outra lá no comecinho, né, que aparentemente tem uma pegadinha, né, e ele diz que não tem pegadinhas, né, então, ou seja, então tem essas questões aí que você tem que levar em consideração, tá? Então é complicado, é uma questão que se você errar, você poderia solicitar revisão, né? E aí tem essa questão, mas não tem pegadinha, mas ali não se trata de uma pegadinha, tá? A primeira sim, se trata de uma pegadinha sim, tá? Essa aqui do socorram se subir para o Marrocos é uma pegadinha sim, tá? Já essa aqui, ela não se trata de uma pegadinha, ela se trata de um conceito em PETEX que diz que um número, tá, inteiro multiplicado ou dividido por um número real dá como resultado um número real. Porém, um número inteiro multiplicado ou dividido por um número inteiro, ele dá como resultado um número inteiro. Tá? Então, isso aqui é muito mais do que uma pegadinha, tá? Só para ficar registrado. Agora sim, eu espero que você tenha entendido. Aquele abraço. Fui!